eu vou apresentar agora. Vai lá. Tela inteira. Vai para lá. Entire screen. Permitir. Acho que deu. Acho que deu. Agora deu. Beleza. Tá bem. E aí eu estava comentando com vocês a respeito de... lembrei. Entre equilíbrio e cinética, né? Quando você fala na colometria, tem uma forma estática, mas quando a gente fala em potenciometria, e quando fala, né, nessas outras técnicas mais básicas, entre aspas, a gente tem a solução quiescente, você não está perturbando a bichinha, né? Ela fica lá, você busca parâmetros termodinâmicos. Mas o experimento polarográfico, o experimento voltamétrico, não importa a técnica, e mesmo os experimentos impedimétricos, você chacoalha aquele sistema. Você perturba aquele sistema com uma nova informação. E essa nova informação normalmente se dá na forma de um potencial aplicado. Então, numa voltametria linear, como a gente deve ver da simulação hoje, né, voltametria cíclica também, que eu vou mostrar para vocês um pouco hoje, né, da voltametria cíclica, mas a gente vai fundamentar melhor na semana que vem. Nas técnicas, todas as técnicas voltamétricas de um modo geral, você tem um potencial que você aplica, então você perturba o sistema. Então, se você perturba o sistema, você já não está mais no equilíbrio. E aí, os parâmetros que passam a ser mais interessantes, vamos dizer assim, são parâmetros ligados à eletrocinética. Então, eu estou interessado, de repente, num processo corrosivo, né, em corrosão. O que me interessa em corrosão? Não importa se a corrosão... Vocês devem ter visto, né? Corrosão na química sabem muito melhor do que eu, né? Você tem corrosão por ativação, corrosão por concentração, corrosão por resistência, né? Corrosão ômica. Normalmente o que você tem lá é um processo que ocorre de transferências de cargas, que podem ser espontâneas ou induzidas, na qual você tem um fenômeno de oxidação, liberação de carga, portanto, liberação de elétrons, e te interessa essas taxas, né? Do ponto de vista, por exemplo, de uma indústria, te interessa qual que é a taxa de corrosão desse processo aqui. Taxa quer dizer cinética, taxa quer dizer velocidade. Claro, às vezes, por exemplo, interessa muito saber qual que é o potencial de corrosão do sistema, qual que é a corrente de corrosão do sistema, mas por vezes, e não só, se a gente estender do universo da corrosão para tudo que se tem publicado, e aí eu arrisco dizer até tudo que se tem publicado, né, com trabalhos de voltametria, de um modo mais geral, importa muito os parâmetros chamados parâmetros eletrocinéticos que a gente colocou ao longo dessa semana, na forma de dois conjuntos, acho que foram dois conjuntos, né? Deixa eu ver aqui. Cara, tô num sono brabo. Deixa eu ver aqui, ó. Atividades, eletroanálise, lá. Inclusive acabou minhas balas na agulha. Aqui, ó, cronopirometria, polografia, simulação, aqui, ó. Os itens, ambos foram postados, né? A cinética pela equação de Butler-Volmer e a cinética pela equação de Tafel, e eu não tenho mais nada aqui para baixo. E esse é o meu, não é o de vocês. Na realidade, os itens estão postados. Eu tenho que agora desenvolver um material didático ao longo dessas próximas 3 semanas, aí, ou 4, agora já não sei. Tá bem? Então, o assunto de hoje é de mais respeito a isso. Tá certo? Quer dizer, qual que é a ideia, então, hoje? 9h17. A gente fundamentar um pouco, eu não vou fazer as deduções, acho que certinhas, igual eu coloquei para vocês ao longo dessas, né, você tem aqui nas louses, na videoaula, tanto da cinética, mas vamos, para não partir do pressuposto que vocês estudaram, avaliaram, não, tudo bem, tá beleza, vamos pegar essas equações, trabalhar um pouco na origem delas, né, de onde que elas surgem, como que elas se fundamentam, e aí vamos fazer simulações delas, vamos utilizar o RStudio para a gente ver algumas simulações que são interessantes em cima dessa equação, vamos ver uma simulação dos parâmetros eletrocinéticos resultantes. Eu falo vamos, mas pretendemos, né? Pretendemos, depende desse computador agora. Da simulação resultante naquele software Polar de simulação, a versão 5.8, que é a versão gratuita, que lá permite fazer a voltametria linear,
Vamos fazer essa simulação também em voltametria cíclica em site da internet, até aqui que eu já coloquei, que é o aplicativo de voltametria cíclica. Vamos fazer alguns exercícios rápidos e vamos fazer um exercício um pouco mais longo através eu já comentei com vocês, né? A gente às vezes aprende a fazer as coisas quando você pega um paper e aí você olha lá uma análise que tem no paper, você tenta reproduzir a análise, né? Então vamos tentar reproduzir a determinação de parâmetros eletrocinéticos a partir da equação de Butterworth e Tafel, em trabalho de publicação de voltametria. Acho que isso vai dar um aspecto geral, abrangente e direcionado do que a cinética, essa eletrocinética, ela se relaciona. Mas é um universo à parte, viu? Nossa, é um universo à parte. A eletrocinética, nas obras clássicas que você pega, elas têm, além de você ter um maior corpo de texto voltado aos processos eletroquímicos cinéticos, tem livros escritos só sobre cinética eletroquímica, certo? Então nós vamos tentar dar uma panorâmica legal aqui, vamos ver o que a gente consegue. Então esse aqui eu não preciso mais, é melhor deixar esse aqui, porque se der algum outro pau, eu entro aqui pelas técnicas em eletroquímica, tá bem? Então vamos fazer aquela nossa inversão, que é colocar o quadro, né? Nossa, eu não preparei uma lousazinha. Aliás, eu tinha preparado, ela estava lá. Não, eu não tinha preparado, acho que eu não preparei não. Mas eu preparo agora, também é super fácil. É só entrar aqui, vocês devem estar vendo, né? Agosto, química. Química, meu Deus. Aqui, ó, polarografia. A gente rouba esse quadro aqui e volta aqui para Butterworth, VC. Beleza, VC, vem aqui para VC. E antes que eu tenha um AVC, a gente vem para cá. Agora não pode mais fazer essa piadinha com a do Louro José. Vem para cá. Nossa, isso acabou, isso vai ficar gravado. Normal. Pum, pau. Tá, acho que é isso aqui. Tá? Bom, então, que a gente... Isso aqui é um AVC, né? Cadê o negócio aqui? Ah, tá certo, não está conectado. Aqui tá tendo essa operação de reforma e a gente teve que mudar materiais sensíveis como computadores de cômodos, aí quando você volta assim, às vezes você não consegue voltar direito. Então tá, então esse aqui deixa fora para não confundir, vamos para cá. Agora funcionou, ó. Branquinho. Essa aqui é a nossa VC. Ué, cadê? Ah, que bom, ele está indo, mas não está funcionando. Deixa eu tentar de novo. Tentar abrir de novo. Hoje as bruxas já começaram legal, hein? Agora foi. Beleza, então tá aqui. Agora vai. VC, nossa, 22? Não, 22 é o horário aqui, ó. VC do dia 13. VC do dia 13, esse 13, fiquei com preguiça de escrever. VC do dia 13 de novembro, tá? Então aqui, ó, Butterworth. Esqueci o prenome desse Volmer, mas ele está também em espectroscopia. Bom, então a ideia é a seguinte, a ideia é que você tem ali na origem, né, tá? Na origem da ideia, você tem um experimento, nós vimos que em polarografia você pode aplicar um potencial aqui e observar uma corrente aqui até uma corrente limite, né? Aliás, eu estava lendo hoje estava lendo essa semana um livro de eletrônica, a gente representa em termos de convenção o I minúsculo para corrente alternada e o I maiúsculo para corrente contínua. Chique, né? Mas tanto faz aqui, vamos colocar aí mais minúsculo, só de raiva aqui, porque a gente está trabalhando com eletroquímica, tá? Bom, então isso aqui, se você colocar um experimento em solução, né, com eletrodo, interface, alguma coisa assim, você vai ter, se for um experimento polarográfico, né, a tendência é vir para cá, mais ou menos assim, né? Agora, se for um experimento voltamétrico, então aqui seria um experimento polarográfico.
Polarografia. Se for um experimento voltamétrico, vou colocar até mudar de cor aqui, normalmente você vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó, você tem um pico aqui, forma alguma coisa, vem até aqui assim, tá? Aqui seria o experimento de voltametria. A gente vai fazer simulação disso, tá? E essa voltametria, normalmente é a voltametria de exploração linear. Ela tem a sigla em inglês LSV, tá? Linear Scanning. Então, scanning pode ser exploração ou varrimento, né? Varredura, voltâmetro. E se for um experimento de voltametria cíclica, vamos colocar uma outra cor ainda vou passar aqui por cima do babado. Se for um experimento de voltametria cíclica, vai ser alguma coisa que vem até aqui, como se fosse a linear, só que depois existe uma reversão. É claro que isso aqui está muito feio, né? Deixa eu tentar melhorar só um pouquinho aqui, ó. Aliás, eu acabei simulando um experimento de voltametria cíclica em processo chamado quase reversível. Tá, vamos fazer aqui de novo. Então ele vem aqui assim, ó. Aí ele vem aqui assim, aí vem alguma coisa mais ou menos assim, vem alguma coisa para cá assim. Aí ficou feio de novo, mas também não vou ficar brincando com a estética, senão a gente não sai do lugar aqui, né? Então, no experimento de voltametria cíclica, nossa, mas ficou feio mesmo, hein? Voltametria cíclica, você tem um experimento chamado em inglês de CV, né, Cyclic Voltammetry. A única diferença do experimento de voltametria LSV linear para o cíclica é que no cíclica você aplica um potencial de reversão, né? Então você vai, por exemplo, de um potencial negativo para um potencial positivo. Só para recordar é viver, quando você vai do negativo para o positivo, você gera uma corrente anódica no sistema, tá certo? E depois você vai do positivo para o negativo, depende daquelas convenções europeia ou norte-americana, mas estou falando a IUPAC europeia. Você vai do positivo para o negativo e você vai numa corrente que é chamada de corrente catódica. E a partir daí, para não ficar enrolando vocês muito, a partir daí, vou colocar em azul, o que me interessam são parâmetros. Esses parâmetros são parâmetros... aqui, ó. O que me interessa aqui são parâmetros que podem ser parâmetros termodinâmicos, e parâmetros cinéticos. Os parâmetros termodinâmicos a gente já viu. Então você tem, por exemplo, a potencial de meia onda, se você estiver falando a respeito da polarografia, ou então você tem o potencial formal padrão, né, um parâmetro termodinâmico. Você pode ter até uma constante de equilíbrio associada aqui ao processo, certo? Parâmetro termodinâmico. Tem mais, só que agora não estou me recordando. Tá? Não, tem mais, né? ΔG, né? Tem mais, pode pegar a variação de energia de Gibbs associada àquela operação. E você tem também os parâmetros cinéticos. Esses parâmetros cinéticos são os parâmetros abordados pela equação, fundamentalmente pela equação de Butler-Volmer, vamos colocar assim, e a sua não é a sua sintetização, mas a sua aplicação mais... pior que é uma sintetização. Tá bom, então vamos colocar assim. A sua sintetização, que seja. Ou, como eu disse, eu estou com sono, as palavras legais, bacanas, não estão vindo direito. E é Tafel, tá? Tafel, acho que o certo é falar Tafel. Também, que é muito empregado, as equações de Tafel, em estudos de corrosão, certo? E agora, na verdade, como diria o trecho das Sagradas Escrituras, isso aqui não é propriamente cinético. Isso aqui é cinético. Mas ele acaba envolvendo, dentro dessas equações, a teoria de estado de transição. Teoria de estado de transição. Vocês devem lembrar isso mais ou menos, que aquela teoria não é Arrhenius, né? Arrhenius considera uma energia de ativação para determinados processos, e aí Irwin,
um pouquinho mais tarde, 1900 e, algum, e nada, ou acho que 1900 e nada, agora já não lembro também. Ele coloca que essa energia de ativação, na realidade, não é só uma energia de ativação associada ao processo, mas ela pode ser trabalhada de uma forma termodinâmica mais estendida, partindo do pressuposto que você tem, numa reação de uma transformação de um composto A no composto B, um estado de transição, que é a teoria do estado de transição. E a teoria do estado de transição é uma teoria termocinética, aliás, ela é mais termodinâmica, né? É uma teoria de fuga de equilíbrio. Então, ela tem um lado cinético, está relacionado, por exemplo, com o fator pré-exponencial, você deve lembrar alguma coisa disso, que é aquele azão do Arrhenius, né? Aquele é um fator pré-exponencial que, na realidade, está colocando ali constantes, como, por exemplo, a temperatura, a constante de Boltzmann, a constante de Planck, ali no meio. Esse seria o fator pré-exponencial de Arrhenius, né? Trazida para a teoria de estado de transição de Irwin. E... tá. Mas que tem uma, vamos dizer assim, que tem uma fusão entre aspectos da cinética e aspectos da termodinâmica. E a equação de Butler-Volmer explora isso para, no final, pegar determinados parâmetros, para não enrolar vocês, que são interessantes para você dizer assim, essa reação está rápida? Interessa saber se a reação está rápida, tanto em processos corrosivos quanto nos processos mais variados do ponto de vista da eletroanálise. Essa reação tem uma constante de velocidade que me diz que é uma reação rápida, porque eu quero que seja rápida. Por que eu quero que seja rápida? Porque eu estou estudando uma transferência de carga que ocorre na superfície de um eletrodo que foi modificado para uma detecção de um determinado analito. Eu quero que seja rápido, porque se for lento, eu posso comprometer com o equilíbrio de interface eletrodo-solução, com queda ômica, corrente não faradaica. Então, quanto mais rápida ela for, essa constante de velocidade, melhor para mim. Ou em determinada situação eu desejo que não seja rápida, né? Quando eu quero passivar o eletrodo com uma determinada cobertura esmaltada, vamos dizer assim, metálica, em cima de um metal que eu cubro com um determinado esmalte polimérico, e eu desejo que não haja, justamente o contrário, que não haja transferência de carga, como, por exemplo, em processos de oxidação pelo oxigênio, quer o oxigênio gasoso, quer temperatura ambiente, quer o que se chama de corrosão seca-quente, né? Que é alta temperatura, o oxigênio atmosférico somente. Então, mas me interessa isso, eu quero saber se esse negócio é rápido ou não, até para poder comparar com os outros, né? Eu quero comparar com os outros processos. E um outro parâmetro que interessa muito é um parâmetro que está mais ligado ao aspecto termodinâmico, que extraído da teoria de estado de transição de Irwin, que nada mais é do que um parâmetro que diz assim, olha, pelo visto, esse número aqui está sugerindo que a gente está tendo uma estrutura muito mais oxidada do reagente. A estrutura oxidada é a estrutura estável. Ou então não, olha, a estrutura reduzida é a estrutura estável. Então, se a reduzida é a estrutura estável, provavelmente ela deve atrair cátions. Isso vai gerar uma corrente catódica naquele sistema, entendeu? Quer dizer, são essas informações, apesar de você ter dentro desse formalismo uma chatice de mão cheia, né? Para quem viu essa apresentação, principalmente, né? E as lousas que a gente colocou, na verdade, no fundo, o que eu quero saber é se eu tenho um parâmetro que está ligado mais à termodinâmica de estado de transição, que é o alfa, eu não sei se vocês acabaram vendo aí, né, ao longo da semana, que é o chamado coeficiente de transferência de carga, se ele está mais isso ou mais aquilo, porque isso me indica alguma informação sobre o processo que está acontecendo. Ou o coeficiente de heterogeneidade padrão, agora já estou dando nome aos bois, né? Não dá nome aos bois, né? E depois a gente vai pegar os bois na unha, né? Cadê, ó? Então esses parâmetros, eles são chamados K0, são chamados de alfa, né? Que são o que o pessoal costuma publicar por aí também bastante, sabe? Alfa e K0, como a gente vai ver aí, 1 ou 2 exemplos, não sei, agora tinha programado. Tá bem? Então vamos só contar um pouquinho como que esses parâmetros surgem à luz, né, da dedução de Butler-Volmer e a importância deles para você compreender um fenômeno, porque não adianta só você calcular isso, porque calcular isso não é difícil. Calcular isso é fácil. O difícil é você saber o que isso significa para o seu tipo de trabalho, para o seu tipo de análise, tá bem?
Então eu vou deixar essa prancha aberta, porque aí a gente pode colocar alguma outra informação, e vou abrir uma outra prancha em algum lugar aqui. Então a gente tem aqui AVC do dia 13 de novembro. E hoje é sexta-feira 13. E por uma questão de respeito, eu não vou falar o nome do servente de pedreiro que está trabalhando na minha residência nesse exato momento. VC, 3 de novembro, beleza, Buttervon. Então, a ideia básica é a seguinte, né? Você tem lá um composto A, esse composto A se converte num composto B. Tem duas formas de você encarar isso, só que isso daqui pode ocorrer também em equilíbrio. Então, você pode ter alguma coisa acontecendo aqui, indo numa direção, vamos chamar de K1, e aqui indo numa outra direção, chamada de K-1. Não vou enrolar, espero não enrolar muito vocês, mas daqui eu tenho dois aspectos que eu posso retirar, né? Eu posso retirar, por exemplo, um aspecto termodinâmico que me diz que a constante de equilíbrio, que pode ser relacionada, como, por exemplo, a formação de B sobre a formação de A, pode muito bem estar relacionada sobre a razão de K1, K-1. Isso é uma das formas da expressão desse equilíbrio, e é facilmente deduzível. Mas você também pode explorar ela cineticamente e dizer, por exemplo, que a velocidade que eu tenho para AB, ela pode ser igual a esse K1 vezes o A, ou que eu posso ter a velocidade de BA como sendo igual a esse K-1 vezes B. Tem menos 1, né? Menos 1 vezes B, certo? Então isso não vai ser diferente, né? Isso não é diferente do processo em eletroanálise. Só que em eletroanálise o que a gente tem é uma espécie chamada O e uma espécie chamada R, não é isso? Essas espécies entram em equilíbrio, tá certo? Em vez de eu chamar K1, K2, eu vou ter aqui uma espécie que eu posso dizer que vai um KC, né? Quer dizer, eu vou pegar uma espécie que está oxidada para uma espécie que está reduzida. E aqui eu posso ter, por exemplo, um Ka, que vai ser o oposto, e aqui no meio eu tenho elétrons envolvidos, né? Tá certo? Então, do ponto de vista eletrocinético, seja qual for ele, qualquer velocidade que eu pegar aqui vai ser um KI de qualquer observação que eu colocar aqui, vezes um XI, onde esse XI aqui é a substância que eu estou querendo trabalhar. Tá certo? Só que velocidade não é um parâmetro muito interessante quando você trabalha, porque a gente está trabalhando com corrente, né? Você trabalha com corrente. Então, assim, trabalhando com corrente, se eu trabalhar isso aqui com corrente, eu posso dizer que eu vou ter uma velocidade que seria medida como, por exemplo, uma corrente, só que uma corrente depende de onde está passando essa corrente, né? Uma corrente por unidade de área, por área. E essa corrente por unidade de área, que vai ser uma velocidade, também uma velocidade, né? Ela pode ser relacionada, é uma forma de velocidade, ela pode ser relacionada como fluxo. E essa área é a área da superfície eletródica. E esse fluxo é representado como J. Por isso que, quando você pega esses livros, quando você pega um livro, por exemplo, que vai trabalhar sobre corrosão, esse J nem é comentado, o pessoal coloca lá corrente, corrosão, é a mesma coisa. Tá? Mas depois nivela-se pela área do eletrodo, que a área do eletrodo, quando se tem um trabalho de corrosão, é a área do metal que está submetida ao processo de oxidação. Né? Mas aí você tem o fluxo. Então a gente pode dizer aqui, então, a gente pode dizer que esse fluxo aqui pode ser relacionado com esse meu KI aqui e esse meu XI. Não muda nada. Pode ser um KC vezes a concentração de oxidante, como pode ser um Ka vezes a concentração de material reduzido. Certo? Pois bem, só que esse aqui é um fluxo que pode ser qualquer. Então eu posso ter um fluxo que vai do processo de redução do reagente ou do processo de oxidação.
Mas o que me interessa mesmo, vamos dizer, o que interessa mesmo é como é que fala? Isso aqui tem uma expressão para isso que agora me está me ocorrendo. O que me interessa mesmo vou colocar aqui a diferença, a diferença do fluxo. A diferença desse fluxo. Até minha letra está mais pior de ruim, né? A diferença desse fluxo. Então a gente pode dizer que essa diferença de fluxo pode ser considerada entre fluxo catódico menos o fluxo anódico. Aqui se define a expressão de Butler-Volmer. O final dela é buscar isso daí, tá? Então, como eu disse, assim, talvez a gente não vale a pena a gente deduzindo, né, passo a passo da equação, mas vale a pena chamar atenção nas etapas em que surgem determinadas informações nessa equação e qual o significado premente dessas informações, tá? Então, por exemplo, aqui, como eu disse, esbarra a equação de Butler-Volmer. Aqui esbarra a equação de Tafel. Sabe o que é a equação de Tafel? A equação de Tafel é o seguinte, ó, ou eu pego JC ou eu pego JA. Entendeu? Quer dizer, se eu estou num processo que eu busco um processo de corrosão, né? Se eu estou estudando um processo de corrosão, é claro que eu estou esperando obter a liberação de carga daquele metal, que é um processo de oxidação. Isso vai gerar uma corrente anótica no sistema. Então eu vou pegar o JA. Então, se eu conseguir uma expressão que trabalhe só com JA, eu estou privilegiando uma determinada situação experimental. Então, a minha análise matemática e a minha análise do formalismo e das equações, como, por exemplo, a chamada... vou colocar aqui, né? Já estou falando, a gente coloca aqui. Aparece muito isso aqui, ó, E-core. E-core e I-core. Esses aqui são parâmetros, eu acho até que está em inglês aqui, do jeito que está, porque você pega softwares de análise de corrosão, né? E aí você observa esses dois parâmetros, que é o potencial de corrosão e a corrente de corrosão, eles acabam sendo expressos, jogados nessa equação. Agora, se eu estiver no equilíbrio, né? Então isso aqui é uma situação que eu estou fora do equilíbrio. Então isso aqui é fora do equilíbrio. Ô, gente, vocês me perdoem, a letra hoje realmente nem eu tô... Eu nem posso dar desculpa que a vista está dilatada, porque eu fui no oftalmologista ontem, hoje já está boa. Fora do equilíbrio. Mas hoje ainda vou ter que fazer um outro exame à tarde, um mapeamento lá. Isso aqui é uma situação fora de equilíbrio. Uma situação no equilíbrio seria quando esse J tiver a sua corrente catódica igual à corrente anódica. Então aqui é a situação no equilíbrio. Ai, caramba. No equilíbrio. Tá? Quando a corrente anódica for igual à catódica. É a corrente no equilíbrio. Você sabe o que quer dizer isso na corrosão? É o I-core. Então, a corrente na qual o fluxo catódico se iguala ao fluxo anódico, num trabalho de corrosão, é o I-core, é a corrente de corrosão. Só que aí representada, vamos dizer assim, com convenção diferente, né? Com J como sendo uma densidade de fluxo, né? Densidade de fluxo. Aí, ó, densidade de fluxo. Na realidade, isso aqui, esse J está representado fluxo, que é J, ou densidade de corrente. Densidade de corrente. Muito trabalho publicado mostra densidade de corrente. Por quê? Acho que eu já falei, né? Se eu estou trabalhando com um eletrodo de 1 centímetro e o meu amigo está trabalhando com um eletrodo de 1 metro, né, as correntes vão ser diferentes. Né? Então a gente precisa nivelar isso para publicar, para comparar os parâmetros. Olha que legal. Parece um aquário, né? Tá? Bom, beleza. Então essa aqui é a primeira noção vamos dizer, do resgate, quando você vai de trás para frente, entendeu? Quando você observa o que te interessa, né? Que são parâmetros eletrocinéticos, e da onde que eles vêm na sua origem. Na sua origem, eu estou interessado em ver só essa diferença de fluxos. Tá bem? Essa corrente aqui, vou até dizer o seguinte para vocês. Essa corrente, quando ela está em equilíbrio, ela tem um nome também. J0.
tá? Ela tem um nome, e esse nome é J0. E esse J0 é um indicativo de que eu tenho o chamado, eu estou fazendo de trás para frente, né? Mas também, como o material está disponível para vocês também, não estou com tanto receio em relação a isso. Tá? E esse J0 é chamada aqui vai ser fluxo, né? Esse J0 vai te dar um I0. E esse zero é chamado de corrente de troca. E você não vê publicado muito como fluxo de troca, essa que é a verdade. Então você vê lá, corrente de troca. Essa corrente de troca é a mesma corrente chamada I-core, que é quando você chega no equilíbrio nessa operação, tá certo? Então esse zero, e é bom que se diga aqui em cima não, no outro, ainda bem que eu deixei o outro aberto, hein? Opa, se é o outro, vamos pro outro, né? Esse zero também está aqui, ó. Ai, cadê? Eu riscar aqui, ó. Risquei aqui, então eu localizo. E ó, tá? E zero, que é a corrente de troca. Esses são os 3 parâmetros principais da eletrocinética que você utiliza em qualquer trabalho de voltametria. Não me ocorre agora um outro, não estou lembrado de outro, tá? São esses 3 parâmetros fundamentais. Esse zero está parecendo um IO. Eu perdi de novo. Ah, tá aqui. Ah, também quem mandou escolher essa corzinha, né? Ai, deixa eu salvar isso aqui também, porque senão não salva. E depois se arrepende. Amargamente. Salvar o outro também, né? Salvar o outro também, ó. Salvar. 2. Beleza? Então a gente tem por onde começar. Nós começamos pelo final. Gostou? Melhor começar a colorir também essa apresentação aqui, que já está começando a ficar feia. Por que isso aqui não subiu? Ah, bom, para subir. Então o segundo passo... Oi? Fazer assim, ó, aproveitar mais, de repente escreve mais para cá, né? Vai escrever para cá, vai jogar para cá. Então o segundo passo no processo, se eu tenho aqui que esse fluxo vai ser igual a JC menos JA, é eu pegar e ver qual que é a expressão de um, qual que é a expressão de outro, né? Então eu tenho que esse J aqui, desse fluxo normal, ele vai ser considerado como isso aqui, né? KI, na verdade KC, né? KC, o meu XI aqui é o O, menos o KA, e o meu XI aqui passa a ser o R. Aqui já tem uma coisa também bem interessante nesse processo, que é a seguinte, vindo de trás para frente novamente na equação, como nós fizemos antes, né? Que é o K0. Aqui a gente colocou o I0, então vocês estão entendendo, ou pelo menos observando, né, que esse zero, que significa corrente de troca, nada mais é do que uma corrente que eu atinjo quando eu estou em equilíbrio no sistema. Ou seja, eu estou em equilíbrio no sistema, os fluxos eles se igualam. Chegou alguém. Os fluxos se igualam. E o meu K0? Bom, o meu K0 tem essa relação também. E essa relação ela acaba se expressando depois aqui. Aqui não, aqui. Ela acaba se expressando aqui, ó. No equilíbrio, o meu Kc, né, aquela constante cinética, portanto, se escreve com letra minúscula, diferente de constante termodinâmica, que se escreve com letra maiúscula. O meu Kc equivale ao meu Ka, quer dizer, minha corrente catódica equivale... a constante de velocidade que associa a corrente catódica é a mesma da anódica, e aí os autores chamam de K0. Tá? E esse K0, por exemplo, a corrente de troca, beleza, você mede ela em ampere, na verdade microampere, nanoampere e tal. E esse K0 você mede o quê? Ora, ele é uma relação de centímetros por segundo. Uma relação de centímetros por segundo. Tá certo? Quando você pega... Depois a gente vai pegar lá aqueles simuladores para você ver. Aí você muda esses parâmetros, por exemplo, K0. O I0 eu não sei se tem nesses simuladores. Mas você muda parâmetros eletrocinéticos e vê como é que fica a curva, para você entender como que fica como que é o experimento propriamente dito, tá? Essa é uma representação. Alguns artigos, é bom que se diga o seguinte, vou puxar aqui uma observação, que essa observação é importante. Alguns artigos, vou colocar aqui OBS. Em algumas publicações,
em algumas publicações, esse K0 aqui pode aparecer como KS, tá? Ele pode aparecer como KS, minúsculo também, porque se for um K maiúsculo é uma constante de equilíbrio. Ele aparece como KS, mas não é a mesma coisa. Esse KS se refere com transferências de carga com material imobilizado na superfície do eletrodo. Então, filmes, por exemplo, filmes, os mais variados, como por exemplo, os filmes poliméricos na superfície do eletrodo. Então, a gente está falando de fenômenos de adsorção, melhor colocar desse jeito, ó. Fenômeno de adsorção. Adsorção? Mas na adsorção no seguinte sentido, não é aquela adsorção que a gente mencionou, em que o analito ele absorve na superfície do eletrodo e volta para o seio da solução, não. Esse absorve e fica. Ou então você cria camadas na superfície do polímero. Isso é chamado, por exemplo, de voltametria thin layer voltammetry, voltametria de camada delgada. Tá? E é muito importante, voltametria de camada delgada. Tem voltametria de superficial, tem um outro nome também, agora sigla em inglês, surface, não sei o que, voltametry, que é onde você tem deposições de materiais em camada, e aí as correntes de troca, perdão, a transferência de carga, ela está ocorrendo naquela superfície, na densidade, desculpa, na espessura do filme polimérico, por exemplo, e não próximo à solução e distante 10, 20 angstroms da superfície do eletrodo. Então é um pouco diferente. Mas no final, como diria Renato Russo, mais do mesmo, né? É uma taxa de velocidade. Então esse K0 está dizendo para a gente assim, ó, quanto maior, melhor para determinadas situações, ou quanto maior, pior para outras situações, se eu desejar ter uma passivação de um determinado metal, como por exemplo um processo de anodização, galvanização, um processo nesse sentido, né, de proteção daquele material. Então eu quero que a transferência de carga ali no processo corrosivo me exiba um K0 que seja um K0 pequeno. Já dando nome aos bois, né, a gente colocou ali que isso aqui é corrente de troca. Corrente de troca. Então, dando os nomes aos bois também, esse K0 aqui, vou colocar em branco, né, ele é chamado de... Olha o nome dele, eu vim para cá porque o nome dele é comprido. Coeficiente de heterogeneidade padrão. Standard Heterogeneity Coefficient, alguma coisa nesse sentido, desculpa aí a brincadeira. Tá? Mas que nada mais é do que essa constantezinha aqui, né? Uma constantezinha. Cadê meu colar amarelo aqui? Preciso ver um pouco melhor, né? Eu sei que eu posso colocar aquela... não posso colocar aquela mãozinha aqui. Eu sei que tem uma mãozinha lá que a gente consegue colocar, mas se eu coloco aquela mãozinha, toda vez que essa caneta aqui encosta no quadro, aí aparece a mãozinha, sai a mãozinha, aparece a mãozinha, sai a mãozinha. Fica uma coisa meio estriônica, tá? Mas essa constante aqui, por exemplo, tá? É uma constante cinética. Entendeu? Tá bom, esse é o primeiro passo, ou um dos primeiros passos. Ocorre, tá? Então esse aqui é o outro parâmetro, portanto, aquele parâmetro que a gente está trabalhando nessa lógica aqui, né? Cadê o bichinho? Oh, meu Deus do céu, perco tudo aqui. Ah, tá, é porque esse aqui tá com aquela outra cor, né? Tem que mudar a cor aqui, senão vai ficar meio chato. Agora enxerguei. Então a gente tem esse parâmetro aqui, tem esse parâmetro aqui, que eu não vou dizer para vocês, desvendamos os parâmetros eletrocinéticos. Não, estamos, né, jogando aqui da onde ele surge. E da onde surge o alfa? Será que eu estou falando sozinho? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, não, até que eu não estou falando sozinho, não, tá bom. tá em operação aqui. Continua em operação. Então, da onde que surge o alfa? Para que serve esse alfa? Bom, na verdade é o seguinte, quando você fala, quando se coloca aqui, igual a gente colocou ali, né, aqui embaixo, né, acho que foi aqui embaixo que a gente colocou, do Jzinho, né, velocidade como Jzinho. Quando se coloca que esse J aí qualquer vai ser igual a esse KI qualquer vezes esse XI,
onde JI pode ser o fluxo catódico ou anódico, KI pode ser essa constantezinha catódica e anódica, e XI pode ser concentração de oxidante ou concentração de redutor, tá certo? A gente esquece isso. Quando se coloca isso, esse XI aqui é da espécie química. Correto? Só que a gente está esquecendo o seguinte, quando se coloca isso da espécie química, vírgula, se esquece, porque eu acho que deve ser próclise, não deve ser ênclise, esquece-se, não, deve ser ênclise. Deve ser isso. Esquece-se tratar de dois pontos. Um fenômeno no qual, eu tenho conversões, seriam conversões entre oxidante, espécie oxidante reduzida, e 2, troca de carga, né? Uma troca de cargas. Então a gente está falando de elétrons. Porque baseado nisso... Oi? Olha quem está chegando ao fundo, o carrinho da reciclagem. Não, e pior é que aqui é meio delicado, porque é o seguinte, eu coloco para fora. Só que existe o da prefeitura e existe um que eu acho que é do bairro, não sei, ou já é uma coleta seletiva de bairro, e aí eu fico sem saber quem pega aquilo lá. Foi mal, tem. Não, beleza. Você tem essas conversões, você tem trocas de cargas. Então a gente está falando que isso aqui se transforma nisso aqui, mas tem que ter isso aqui também no meio, né? Então se tem que ter isso aqui no meio, você tem que trabalhar com isso aqui no formato que a gente sabe trabalhar. Ou seja, a gente está falando, por exemplo, de mol de elétron. Mol de elétron, que é o quê? 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. E a gente está falando, vou colocar um S estilizado aqui, ó, de carga de elétrons. Então, quando se fala em carga de elétrons, a gente está falando da carga unitária, 1,603 mais ou menos, vezes 10 a menos 23 coulomb. E 23 coulomb, 16, né? 19 coulombs. Ou seja, a gente está falando de coulomb por mol. Então, essa expressão, eu não quero me demorar, eu vou tentar dar uns saltos aqui, porque eu estou vendo que já são quase 10 horas, né? Então, essa expressão, na verdade, ela pode ser colocada dessa forma, né? Então, esse meu JI, na verdade, ele se refere ao meu KI vezes o meu XI e também o meu F. Então, acaba surgindo, vamos dizer... Então, se você imaginar que agora você vai colocar a separação entre eles, então, vamos colocar assim, isso significa o quê? Que eu tenho o meu J final como sendo igual ao meu KCOF menos o meu KARF. Então, a expressão já começa a crescer um pouco mais. E ela vai agregando mais informação. A informação fundamental que ela passa a agregar agora, e aí é bom eu salvar isso daqui e ir para um próximo. Salvei. E aí eu já exporto aqui. E aí vou para um próximo. Como eu disse para vocês, eu não... Salva. Não, então não salva. Não quer salvar, não salva. Vamos para cá. Salva. Não quer salvar. Vai, vou considerar que foi, tá? Então esse aqui eu não preciso mais. Porque se eu apertar aqui e não tiver salvo, ele fala, você não salvou. Ah, não, ele não falou nada. Então beleza, tá certinho. Aqui eu posso entrar novamente. PayPal 1. Aqui já é o terceiro? Acho que sim, né? Terceiro. Essa aqui é VC do dia... Precisa porque eu estou com 23 na cabeça? Hoje é 13, né? 3 de novembro. Estou de olho aqui no horário. Quando é mais ou menos aí umas 9h20, se a gente não resolveu a equação, a gente pega a equação no final. Para a gente poder mostrar outras coisas. Tá bem? Então a gente já sabe então que esse fluxo aqui vai ser o meu KCOF menos o meu KARF.
Tá bem? Beleza. Aí entra aquela história, quer dizer, será que eu consigo, já que eu estou trabalhando então com quantidades, já que eu estou trabalhando com quantidades termodinâmicas aqui, então veja que isso aqui é termodinâmico. E veja que isso aqui, ó, essas constantes, são constantes cinéticas. Será que eu não tenho como trabalhar com uma... e aí entra a teoria de estado de transição no babado da equação de Butler-Volmer. Será que eu não tenho como trabalhar com quantidades termodinâmicas num processo de caminho reacional, né? Então, uma forma da gente verificar isso é assim, tentar avaliar um caminho reacional aqui, né, que não é tempo, é mais quantidade que tempo, né, diga-se de passagem, na qual eu observo uma quantidade aqui, que é energia de Gibbs, por exemplo, e eu observo que eu saio aqui do estado, por exemplo, do da espécie em estado oxidado, aí essa espécie oxidada enfrenta uma barreira energética, tá certo? E após enfrentar essa barreira energética, ela se converte numa espécie de estado reduzido. E aqui eu tenho um ponto. E aqui eu tenho, se essas espécies, vamos partir do pressuposto que eu desenhei super bem, e isso daqui chegou num determinado nível, né, oxidado e reduzido. Não precisa ser assim, né, não precisa ser exatamente assim. Posso ter um nível diferente. Mas só por uma questão didática. Eu vou ter aqui uma variação dessa energia relacionada aqui, que é relacionada diretamente à variação, aliás, colocar em formas brutas aqui, né, que é relacionada à variação de energia de Gibbs no estado de transição. Se eu estiver numa situação de equilíbrio, então isso aqui ocorre no equilíbrio, né? Isso aqui ocorre no equilíbrio. Então, se eu estiver no equilíbrio, eu tenho essa forma perfeita. Eu tenho simetria da barreira energética, né? Eu tenho simetria da barreira energética. Simetria da barreira energética envolvida. Tanto faz se eu reduzir ou se eu oxidar, a variação de energia de Gibbs no estado transicional é a mesma. Bom, e a gente sabe também, a gente sabe uma outra coisa, que quando você pega um ΔG qualquer, esse ΔG pode ser me relacionado como RT, logaritmo, aqui num processo espontâneo, né? Num processo espontâneo, logaritmo de K, onde esse K pode ser uma constante aqui de equilíbrio, uma constante, uma constante de equilíbrio, né? Melhor colocar um K aqui para dizer que isso aqui é uma constante de equilíbrio. Bom, a gente está mais ou menos na relação da constante de equilíbrio, então a gente pode dizer que esse ΔG em estado transicional pode ser, eu vou colocar esse RT aqui, eu vou manter esse menos aqui, mas esse menos, deixa ele ali, vai. Ln, e aqui eu vou ter um K relacionado a esse estado de equilíbrio aqui, ó, tá certo? Não muda nada, tá bem? Então, com isso, eu consigo dizer que esse casinho aqui, ó, esse casinho aqui, ele nada mais é do que, já que eu estou trabalhando com logaritmo, né, logaritmo de base natural, ele nada mais é do que essa expressão colocada dessa forma aqui. E a gente sabe que pela teoria do estado de transição, pela teoria do estado de transição de Ewing, a gente consegue associar uma constante aqui, ó, de taxa, não uma constante termodinâmica, mas uma constante de taxa, que é o que a gente está querendo, na verdade, né, como sendo igual, por exemplo, vamos pegar Arrhenius, tá? Pela teoria de Arrhenius. Pela teoria de Arrhenius, a gente pode dizer que esse KI aqui vai ser igual a um tal de fator pré-exponencial vezes E elevado menos E sobre RT, EA, né? EA, onde você tem EA como sendo a energia de ativação. Beleza? E, então no final aqui, pela teoria do estado de transição, pela teoria de estado de transição de Ewing, esse KI aqui vai ser igual a constante de Boltzmann pela temperatura
sobre a constante de Planck. É o mesmo A, é o fator pré-exponencial. É o mesmo A, tá certo? Tá. Vezes esse casinho aqui. Então a gente tem como, de certa forma, associar esse casinho aqui a esse KI. E a gente tem como definir esse KI, esse é complicado, né? Essa constante de estado transicional em função da energia de Gibbs, e a gente tem como definir também esse KI em função do estado fator pré-exponencial. Então, dito isso, eu consigo colocar que o meu KI qualquer pode muito bem ser o meu A, né, vezes o meu E elevado a menos ΔG, estado de transição, sobre RT, no final das contas, vezes a minha concentração XI, vezes F. Então, aqui vai ser um AI e aqui vai ser um ΔGI. Tá? Então, veja que agora eu consigo aumentar um pouco mais o tamanho. Aliás, eu consigo aumentar um pouco mais o tamanho da expressão de fluxo. Estou vendo se isso aqui está correto. Isso aqui é fluxo. Isso aqui é fluxo, ó, JI. Tá? Esse JI vai ser fluxo, porque aqui eu vou ter a associação do meu KI. Ó. Meu KI está aqui. Tá certo? Então isso aqui eu tenho fluxo. Então veja que agora eu começo a separar. Se a gente, por exemplo, voltar naquela expressão básica que J vai ser a diferença do fluxo catódico menos o fluxo anódico, joga as espécies aí, ó. Em vez de AI, você chama de AC. Em vez de ΔGI, você chama de ΔGC. Em vez de XI, você chama R. E a mesma coisa para o material oxidante, né, para o material que está oxidado. Perdão, é a mesma coisa para o material que está oxidado. É claro que no equilíbrio a gente vai ter essa situação, mas e fora do equilíbrio? Porque o que nos interessa... Nossa, gente, a minha letra realmente está uma maravilha. E fora do equilíbrio? Como é que fica, por exemplo, o diagrama? Como fica o diagrama? O diagrama reacional. Como fica o diagrama reacional? A gente quer dizer o seguinte, que fora do equilíbrio, você tem um caminho, vou colocar um caminhão aqui, tá? Um caminhão aqui, ó. Aqui você tem, então, o meu energia de Gibbs. Opa! Aí você tem no equilíbrio esse tipo de situação. Belezinha, tranquilinha, só que exagerei aqui. Vai, deixa eu copiar de novo. Vou fazer com calma, tá? Me perdoe aí, estou meio sonolento. Vou fazer com calma aqui, ó. Bonitinho. Então aqui está no equilíbrio. Bom? Aqui está no equilíbrio. Fora do equilíbrio, a gente pode ter isso aqui, ó. Por que não, né? A gente pode ter uma espécie assim. Ou então a gente pode ter uma espécie, a gente pode ter uma reação também assim, ó, fora do equilíbrio, ó. Ó que legal. Eu acho legal. Então aqui você tem espécie oxidada, espécie reduzida em equilíbrio. Aqui você tem a estrutura. Não. Tá, vamos deixar desse jeito, vai. Você tem a estrutura predominante é da espécie oxidada, né? E aqui eu vou ter, então aqui eu vou ter um pouco da espécie reduzida, aqui eu vou ter da espécie oxidada, aqui eu vou ter muito da espécie reduzida, então aqui eu posso dizer que a estrutura predominante, vou só abreviar, tá? A estrutura predominante é da espécie reduzida. Então veja, se a estrutura predominante é da espécie oxidada, quer dizer, eu tenho mais a espécie oxidada. Bom, se eu tenho mais a espécie oxidada dando sopa lá, eu vou aplicar um potencial para tentar reduzir essa espécie, né? Então, eu vou gerar isso aqui, se eu tenho estrutura da espécie oxidada, eu vou gerar a partir daí uma atração
uma atração de cargas negativas, e se a espécie está oxidada, eu também vou atrair cátions. Então a gente está falando que essas espécies negativas podem muito bem vir da aplicação de potencial que eu uso no eletrodo. Se eu tenho próximo à estrutura do eletrodo mais espécies oxidadas, e eu as desejo reduzir, eu aplico um determinado potencial para tentar reduzir essas espécies, um potencial negativo, ou o que vocês devem ter visto por aí em textos, ou mesmo nas explicações que a gente deu no material dessa semana, o que se chama de sobrepotencial, superpotencial. Tem um cara que escreveu superpotencial também, mas normalmente chama esse cara como sobrepotencial. E ela vai atrair cátions. Então isso aqui vai me definir uma corrente catódica. Com esse tipo de raciocínio, você inverte aqui. Você vai ter uma atração. Como você está com a espécie mais reduzida, ela precisa ser... ela precisa perder a sua carga, né? Ela precisa perder a sua carga. Você tem um potencial aplicado positivo em solução, isso para fios, né? Aquela história. Elétrons são transferidos num experimento eletroquímico através do eletrodo e os fios, né? Portanto, pelo metal e pelos fios, ou são transferidos pela solução através de íons. Então, você pode ter aqui ânions. Então, você pode gerar aqui a chamada corrente anódica, ou estar associado a uma corrente anódica. Uma corrente anódica. Tá bem? Então, se eu pensar agora que eu poderia pegar um parâmetro que pudesse me descrever essa flutuação de simetria, uma flutuação de simetria entre um estado e o outro estado, seria bastante interessante, né? Eu estou no final aqui? Não, não estou. Então, se a gente tivesse um parâmetro que marcasse isso daqui, ó, aqui eu tenho um parâmetro que marca o estado da barreira energética, ou a simetria da barreira energética, no equilíbrio. Mas no meu experimento, quando eu aplico um potencial, eu saio desse equilíbrio, então eu quero ver como que esse parâmetro fica, porque ao observar esse parâmetro, muito obviamente, nada é óbvio, né? Mas assim, ao observar esse parâmetro, eu posso abstrair sobre a provável diagrama de reação e a estrutura predominante da espécie química, se ela está mais oxidada, se ela está mais reduzida, e se isso estará associado mais a uma corrente catódica, uma corrente anódica, e o grau dessa simetria. Porque aqui eu estou colocando nos desenhos uma coisa assim bem atávica, né? bem contrária, tudo ou nada, né? Ou é oxidado ou é reduzido. Mas não é isso que a gente tem, a não ser que você force muito a barra, você vai ter regimes de faixas de potencial em que as espécies estarão parcialmente oxidadas e parcialmente reduzidas, tá bem? E aí vem a ideia, vou colocar assim, e aí vem a ideia. E aí vem a ideia. Não, realmente a letra... E aí vem a ideia de você associar também o seguinte, ó. Quando eu tenho o meu ΔG aqui, ó, você já viu essa expressão também, né? Esse ΔG é considerado como NFE, né? Esse ΔG é considerado como NFE. Beleza? E eu tenho, a gente tá avaliando aqui a variação de energia no estado de transição de uma determinada espécie. Eu posso associar que isso seria a variação de energia do estado de transição nessa espécie, só que no equilíbrio, somado, aí vai depender se isso aqui vai ser somado ou subtraído, quando a gente coloca um menos aqui, a gente está falando que o processo é espontâneo, né? A espécie é oxidada e vai ganhar elétron espontaneamente? Não, não vai, eu tenho que aplicar um potencial negativo lá para ela ganhar. Então, essa expressão, ela é uma expressão ΔG menos NFE, é uma expressão para processos espontâneos, processos no equilíbrio, processos da potenciometria. Aqui nós já estamos perturbando o sistema. Então isso pode adquirir um sinal positivo ou pode adquirir um sinal negativo. E aqui eu posso ter o meu N, meu F e o meu E também. E aí eu posso aplicar esse parâmetro de simetria da barreira energética. Né? Eu posso, por exemplo, o livro Cérebre do Bard e Faulkner, ele chama isso aqui de alfa. Ele arranca aqui um parâmetro chamado alfa, e aqui ele arranca um parâmetro chamado beta. Alfa e beta. Tá?
Mas para não confundir tanto, ficar com alfa e beta, e outras obras fazem isso, como a do Wang, a do Zosky, que eu coloquei disponível para vocês, eu posso muito bem aqui chamar o seguinte, que eu tenho um parâmetro chamado, vamos colocar aqui, eu coloquei x, xi, alguma coisa lá, eu não vou colocar nome de parâmetro, não. Eu vou colocar de outra forma, vou colocar aqui esse pontinho, e eu posso chamar, então, que eu posso ter aqui um alfa, e eu posso ter, em vez de beta, esse alfa ele vai de 0 até 1, e esse 0 até 1 é o meu índice de simetria da barreira, o índice de simetria da barreira, e se ele vai de 0 até 1, né, se ele vai de 0 até 1, eu vou ter algo que está comprometendo, esse alfa, parte dele que está comprometendo o processo anódico, parte dele comprometendo o processo catódico. Então eu posso dizer muito bem que se eu tiver 1 menos alfa, também pode ir de 0 até 1. Então, a depender se eu estou numa situação catódica ou numa situação anódica. No final das contas, vou salvar isso aqui, a gente ir para o próximo. Eu falei 10 e 20, né? Senão a gente fica enrolando e não faz, tá bem. 10 e 20, que seja. Salvei. Exportei. Abri um outro quadro. Senão fica muito chato, né? A gente ficar falando aqui, mas não brinca, né? O legal é brincar com essas coisas. Tá. Então é minha VC. Nunca mais vou fazer brincadeira com isso. Do dia 13 de novembro. Até porque eu sou um fortíssimo concorrente. Ó, minha barriga roncou, espero que não tenha saído no áudio. Tá? Então a gente está falando o seguinte, né, que isso aqui, ó, nessa situação de estado, transição I aqui qualquer, então eu tenho essa mesma situação. Essa convenção, o correto é você colocar esse I entre o delta e o parâmetro na termodinâmica. Mas mesmo livros mais recentes, às vezes coloca esses parâmetros à direita, porque dependendo de você colocar, por exemplo, variação de energia de desequilíbrio do sistema, você não vai escrever delta não equilíbrio G, né? Então, às vezes coloco do lado, aqui eu coloquei só por força do hábito, vai. Mas pode fazer assim também. Delta GI 0, que é naquele estado padrão, mais, eu posso ter então agora aqui, ó, menos alfa N F E. Então aqui eu tenho uma situação catódica, como eu posso ter o meu ΔGI no estado de transição aqui, como sendo ΔGI 0, menos o quê? 1 menos alfa. NFE anódico. Tá certo? Beleza. Lembra da equação, como é que ela estava? Agora, eu tenho que o meu fluxo aqui vai ser minha diferença do fluxo catódico menos o fluxo anódico. Vamos pegar só do exemplo aqui, que eu não vou ficar, né, colocando a equação, como eu disse, ela já está disponível a dedução para vocês. Esse JI qualquer, independente se é catódico ou se é anódico, a gente já chegou à conclusão que ele é igual a um AI, não é isso? Acho que é, né? Agora nem eu lembro mais. Aqui, ó. A gente foi no 3? A gente foi no 3, né? Não faz isso, José, não faz isso, José, não faz isso. Agora já estou um pouco perdido aqui, peraí, AI, KI vezes E elevado a menos delta G de estado de transição I sobre RT, não é isso? Vezes F, vamos colocar o F aqui, não é? Experimenta então pegar essas expressões e desmembrar para cá, tá certo? Se você pegar essas expressões e desmembrar para cá, você vai ter no expoente um ΔGzão deste tamanho. E esse ΔGzão desse tamanho tem um truque legal, vamos colocar, por exemplo, que seria aqui, né? Exemplo.
exemplificando. Então, exemplo. Eu não quero colocar em amarelo, quero colocar em branco. Tá. Então, se a gente colocar, exemplificando, para corrente catódica, para a corrente JC, então eu vou ter aqui, ó, um AC vezes um KC vezes um F vezes um E. Esse E elevado a menos o quê? Menos, aí eu vou na expressão lá em cima, ó. Delta GI0 menos alfa, alfa N, F, E, não é isso? Tudo isso daqui sobre RT, certo? Tudo isso aqui sobre RT. Então, e esse zero não é I0, desculpa, isso aqui não é I0, isso aqui é delta GC0, tá bem? Então, se você coloca essa expressão agora, tanto para JC, para JA, e faz a subtração, você vai ter esse monstro. E nesse monstro, naquele monstro da equação, você tem essa expressão aqui. E essa expressão nada mais é do que alguma coisa como E elevado a A mais B. E E elevado a A mais B é a mesma coisa que E elevado a A vezes E elevado a B. Concorda? Onde eu estou chamando aqui que o meu A é essa expressão aqui, ó. Esse aqui é o meu A. Esse aqui é meu A. O ΔG é estado transicional, estado de transição no equilíbrio. Ah, então aí vem o pulo do gato. Como é que seria pulo do gato em inglês, né? The cat jump. Deve ser isso aqui, ó. The cat jump. Tá? O pulo do gato é o seguinte. No equilíbrio, vou mudar a tinta agora. Ó. No equilíbrio, eu posso dizer o seguinte, ó, eu posso dizer que o meu AC vai ser igual ao meu AA, o fator pré-exponencial se iguala. Eu posso dizer que o meu KC vai ser igual ao meu KA, nós já falamos sobre isso, né? Eu posso dizer também agora que o meu ΔGI no equilíbrio, então não é I, é C, vai ser igual ao meu ΔG. Esse ΔG é de estado de transição, né? Esse ΔG aqui nós temos estado de transição. Esse ΔG vai ser igual ao ΔG anódico, também no estado de transição, que é uma vírgula? É uma vírgula. Tá? De tal maneira que eu consigo dizer para você, de alguma forma, em algum lugar, eu consigo dizer para você, então, que eu tenho uma expressão aqui comum, que vai ser o AI qualquer no equilíbrio, KI qualquer no equilíbrio. Já que a gente está falando de equilíbrio, vamos colocar no equilíbrio, né? Esse aqui, K0 no equilíbrio, vezes E, vezes F, vezes E elevado a menos delta G, estado de transição aqui no equilíbrio, né? Eu posso chamar isso aqui de J0, com uma expressão. Tá certo? Então, se eu substituir... e outra coisa. Então, vou colocar assim, dessa forma aqui. Nossa, 10h22, gente, puxa vida. Deixa eu terminar logo isso aqui. E outra coisa. A outra coisa é a seguinte. Eu posso dizer também, fundamentalmente, ao invés de eu trabalhar, de usar tá? Usa-se eta. Esse eta vai ser igual, é o sobrepotencial. Esse sobrepotencial nada mais é do que o potencial que eu apliquei menos o potencial de equilíbrio. Onde esse equilíbrio pode ser o potencial padrão, pode ser o potencial formal padrão, pode ser o equilíbrio experimental da situação específica, tá? Isso não existe, você não precisa do potencial equilíbrio tabelado, pode ser um potencial de equilíbrio experimental que você obteve em condições específicas, mas tem que ser um potencial de equilíbrio. Então, em vez de eu aplicar isso, eu aplico esse outro. Com isso,
Aqui esquecemos sobre RT, né? Com isso... outra coisinha. Eu posso chamar esse RT, vou colocar isso aqui também, ó. Pra gente encerrar o babado. Eu posso chamar isso aqui de F, tá? Só chamo de F. Só chamo de F com isso daqui. Com isso, eu consigo afirmar que a minha corrente final vai ser igual à minha corrente J0, que multiplica A menos alfa N F eta, e subtrai J0, que multiplica E elevado a 1 menos alfa N F N. Desculpa se eu dei um salto muito grande agora para o final. Eu fiquei preocupado aí com o horário, que já são 10h24, mas essa aqui é a expressão de Butler-Volmer. Tá? Essa expressão de Butler-Volmer. Então eu vou ter um alfa aí que pode ser de 0,1, e veja então que a gente nada mais fez do que dizer que J vai ser igual a JC menos JA. Foi a primeira equação que eu coloquei nessa aula, né? Então eu posso dizer então nada, então vai para o próximo pelo visto aqui. Então vai ter que ir para o próximo. Esse aqui é o 4, esse aqui é o 4. Salvar como 4. 44 não, 4. 4, 4. Salvei, já exporto para não dar trabalho. Yes! Agora tô chique, agora tô exportando de boa aqui, ó. Tô melhor que chinês aqui, tô exportando para todo lado. Mais um que eu vou ser preso. Aqui, ó. VC5, sei lá, deve ser isso, né? VC 13, novembro, acho que novembro. Cara, minha cabeça não tá legal. Então a gente chegou a essa conclusão, né? A minha expressão de fluxo vai ser igual a J0 Vz elevado a menos alfa NF eta menos J0 Vz elevado a 1 menos alfa NF eta. Que é a equação de Butler-Volmer. Ai, meu Deus, ó, ficou ruim aqui. É porque é o mouse. O mouse aqui, o culpado aqui é o mouse. O mouse estava no... Quando o mouse fica no mousepad, aí... Não, acho que o culpado sou eu mesmo aqui, ó. Acho que o culpado sou eu mesmo. Então essa aqui é a equação de Butler-Volmer, tá? Então veja, agora olha só que gracinha. O que acontece... O que aconteceria... O que acontece quando eu só tenho o seguinte, ó, somente corrente catódica. O que acontece se eu tiver só corrente catódica? E o que acontece se eu tiver só corrente anódica? Bom, se eu tiver só corrente catódica ou só corrente anódica nesses extremos, eu posso dizer que meu J vai ser igual a J0 Vz menos alfa NFN aqui. Eu posso dizer que o meu J vai ser igual a J0 Vz elevado a 1 menos alfa NFN aqui. Beleza? Esse alfa... aliás, esse alfa eu esqueci de colocar para vocês, o nome do bicho, né? Será que ele era colocado aqui? Graças a Deus coloquei ele aqui, ó. Então esse alfa aqui, ó, ele é esse alfa aqui, né? Vou colocar assim, alfa, coeficiente de transferência de carga. Coeficiente de transferência de carga, tá? Então lá naquela outra aqui, ó, esse alfa, essa daqui que a gente tá, né? Não, não é. Era essa aqui. Matamos o alfa também, não foi isso? Matamos o alfa também. Então, coeficiente de heterogeneidade padrão, coeficiente de transferência de carga, corrente de troca. Mas agora a gente vem para cá. Beleza. Então, eu coloquei essas duas correntes. Não é isso? Então, veja. Dois pontos. Se eu pegar a catódica, posso pegar a catódica aqui, ó, catódica. Fazer o seguinte, ó, J vai ser igual a J0, Vz é menos alfa NFN, certo? Se eu aplicar aqui, ó, um logaritmo natural, por exemplo,
eu posso ter que Ln de J vai ser igual a Ln de J0, eu desapareço com o termo exponencial, menos alfa NF eta. Certo? Expressão que é essa daqui, moçada? Isso aqui é uma expressão da seguinte natureza: y é igual a A menos B vezes x. Isso é uma reta. Da mesma forma, eu procedo, por exemplo, com a corrente anótica. Eu vou ter uma reta também, certo? Então, deixa eu reproduzir a bichinha aqui. Ah, tá, não, tem espaço aqui. Eu achei que eu tinha acabado com o espaço. Cadê? Aqui, ó. Aqui, esse aqui, já vou salvar aqui, que eu não sei o que é isso aqui. Acho que já é o 5, sim. Tá? Isso daqui, cara, é a expressão de Tafel. Então, essa aqui seria uma forma da expressão de Tafel. Em 1905, se não me engano, Tafel é 1905. Cara, 1905 aconteceu um monte de coisa, né? Eu acho que aquela coeficiente de difusão, a relação do coeficiente de difusão que Einstein colocou, acho que foi em 1905, acho que o efeito fotoelétrico, acho que em 1905. Tá? Tem uma história bacana também do Tafel, mas vamos deixar quieto. Então, é uma forma da expressão de Tafel. Então, vou reproduzir essa forma aqui. Ó. Isso significa que, do ponto de vista prático, eu teria isso aqui. Ó. A gente está vendo que a inclinação vai ser negativa aqui, né? Tá, tudo bem. Deixa eu representar isso de uma outra forma. Não, acho que cabe o papel aqui, ó. Cabe eu colocar aqui, ó. E para a nódica, eu vou abreviar, eu vou ter a mesma coisa, ó. Ln de J vai ser igual a Ln de J0, Ln de J0 menos 1, aqui vai ser 1 menos alfa, né? Mais 1 menos alfa, NFN. Para a situação catódica. Quando você coloca essas expressões num eixo eta, ou seja, sobre potencial em que aqui eu tenho zero, você vai ter essa reta mais ou menos assim, ó, uma reta expressada aqui, tá? Essa reta vai ser expressada aqui. Como eu estou indo para potenciais sobrepotencial positivo, isso aqui é um sobrepotencial positivo, eu estou, portanto, numa faixa anódica. Da mesma maneira que se eu vier para cá em potenciais negativos, eu estou numa faixa catódica. Tá bem? E eu vou ter também alguma coisa para cá assim, ó. Retinha aqui. É uma reta, né? Nós estamos falando que é uma reta. Eu estou falando para vocês que é uma reta. Você acredita em mim se você quiser. É uma reta. Tá certo? Então aqui eu tenho um Ln de J. Beleza? E nessa reta, ó, ela vai fechar, tanto de um lado quanto no lado anódico quanto no lado catódico, num Ln de J0. Tá certo? Então o que a gente pega? A gente vê que a equação de Butler-Volmer, se a gente colocar as expressões que limitam essa expressão para uma equação de reta, eu vou ter essa situação aqui. Tá bem? Ocorre que essa região aqui, ó, vamos colocar até com outra letra, essa região aqui é que vai ser a região que você analisa, que é a região de Tafel. Mas esses processos estão em solução. E a vida em solução, ela não é tão fácil. Eu vejo isso quando a gente pega componente eletrônico e bota em equipamento lá, né, de potenciostático, tudo fica lindo com componente eletrônico. Aí você pega um eletrodo, mergulha em solução, pronto, acabou. Queda ômica para cá, corrente não faradaica para lá, né? Então, isso significa que você tem aqui, vou até mudar de cor, um fenômeno em sobrepotenciais mais elevados, tá? Fenômeno a sobrepotenciais mais elevados, que é um fenômeno de transporte de massa. É um controle por transporte, vou colocar aqui, ó, um controle, né? Você tem aqui um controle por transporte de massa. E nessa região aqui embaixo, como se não bastasse, você também não tem uma linearidade perfeita, você tem uma queda aqui, que é uma região ômica. Então, uma região chamada região ômica.
Região, região ômica, que tem a ver com a queda ômica, entendeu? Que tem a ver com aquilo que não é esperado analiticamente dos parâmetros eletrocinéticos, onde você não consegue trabalhar também. Mas a região de Tafel, sim. Então, nessa região de Tafel, você tem uma região de controle por transferência de carga, que é o que mais te interessa nesse babado. Transferência. Controle por transferência de carga. Tá certo? Tafel não fez exatamente desse jeito. Tafel, e aí você pode ver os trabalhos de corrosão, ocorre que em corrosão, o que você tem em corrosão é o seguinte, você inverte isso. Então, em corrosão, você tem isso aqui, ó. O seu eixo aqui é um eixo de corrente. E o seu eixo aqui, ao invés de ser um eixo de sobrepotencial, vamos colocar o eixo sobrepotencial aqui. Mas muitas vezes em corrosão os caras colocam só o potencial. Potencial que está sendo aplicado. Então, esse tipo de estrutura de gráfico desse jeito, na verdade, ele vai ficar assim, ó. Ele vai inverter. Tá certo? Opa, aqui ficou meio feioso, né? Esse gráfico assim, ele vai inverter. E aí, meu amigo, minha amiga, você pega aqui o que se chama de corrente de corrosão. E aqui, se você estiver trabalhando, vamos tirar esse eta aqui, ó. Se você estiver trabalhando com E, o potencial de corrosão. Tá certo? Com E aplicado, você tem o potencial de corrosão, que nada mais é, portanto, do que essa outra representação aqui, só com os eixos invertidos. No trabalho original de Tafel, ou no trabalho de Tafel, o que você tem é, portanto, eta sendo igual a A mais B vezes, ele não fala em ln, ele fala em log de I, tá certo? Essa é a expressão de Tafel. E nessa expressão de Tafel, esse B assume, por exemplo, se tratar da região catódica, né? Por exemplo, aqui a gente tem as inclinações, né? Então aqui você vai ter uma inclinação de menos N, menos alfa N, T, menos N alfa E, é F, né? F a gente colocou F sobre RT, né? F sobre RT, assim como aqui você vai ter como inclinação 1 menos alfa, NF sobre RT. Aqui vai inverter, certo? Aqui vai inverter. Então esse B vai ser, vamos dizer assim, como que vai inverter? Bom, vai inverter da seguinte forma, o alfa vai para baixo, né? Veja, você vai ter aqui alfa NF sobre RT. Então a gente vai ter RT sobre alfa NF. Então a gente vai ter RT sobre alfa NF. Ups, NF. Dando nome aos bois aqui, ó, esse aqui vai ser o slope de Tafel. Então esse aqui é chamado slope. Muitas vezes vem até em artigo em português escrito slope de Tafel. Esse aqui é o slope de Tafel. Beleza? E aí a gente pode se perguntar o seguinte, bom, tá, legal, então eu já estou sabendo agora que eu posso medir parâmetros eletrocinéticos, os parâmetros, um deles diz respeito à barreira energética que tem que ser vencida, né, para eu poder permitir a transferência de carga dentro dos níveis de Fermi, aquela história toda, e eu consigo, por exemplo, pegar um alfa da vida, mas qual que é o meu sobrepotencial? Qual que é o regime que eu tenho que ter de potencial aplicado? Porque, veja, esse gráfico de corrosão aqui embaixo é um mais geral, empregado para estudos de corrosão. E aqui é quando você nivela, ao invés de potencial aplicado, o sobrepotencial, de tal maneira que quando você chega aqui na ponta, aqui nesse zero, né, onde as correntes se igualam, você tem a corrente de troca. Quer dizer, você tem, na verdade, aqui o Ln de J0, que você depois faz E elevado a Ln de J0, você pega a corrente de troca. E você pega o alfa também. E aí a gente pergunta o seguinte, em condições ideais, numa condição ideal,
qual que é mais ou menos o potencial que tem que estar aplicado ali para eu entrar dentro do regime de Tafel para poder explorar numericamente esses parâmetros sem entrar tanto no regime, na região ômica, quanto na região controlada por transporte de massa, somente na região de Tafel. Porque aí significa que eu não posso ter qualquer sobrepotencial para isso. Né? Então vamos salvar. Esse aqui é o 5, eu não tenho mais espaço, vou ter que ir para o espaço. Esse é o 5? Acho que o 5 já foi, né? Agora já não sei, cara. Vou deixar isso aí como 6, depois eu vejo. E aí eu vou exportar também. Papum, papum. E aí eu vou abrir outro também aqui, ó. Eu acho que muitas coisas que eu planejei fazer hoje provavelmente não dará para a gente fazer, mas com absoluta certeza, esses parâmetros alfa, K0, J0, a gente vai poder explorar, a gente vai ter que explorar semana que vem, porque vamos trabalhar com voltametria, né? Voltametria linear e cíclica. Mas tá bom, daqui. Eu já não sei o que é isso, eu só achei que nós estamos numa VC aqui, essa VC do dia 13, agora já decorei. 3 de novembro, belezinha, belezura, chaptura, chapturas. Vamos para cá. Cadê? Vamos para cá. Vamos para cá. De repente a gente fica um pouquinho mais também, sei lá, se vocês puderem, uns 10 minutos a mais. Então a gente está chegando, a gente chegou à conclusão que o slope de Tafel vai ser igual a... Aí eu já confundi aqui, é N, alfa NF, RT, né? Sobre RT. Qual seria a condição ideal? Qual a condição? Qual a condição para que se tenha a região que você pode chamar a região de controle cinético? E aí a gente está falando do quê? A gente está falando do valor do sobrepotencial. Tá bem? Nesse caso, quais são as condições ótimas? Bom, minha condição ótima é que minha temperatura seja 298 K, e minha condição ótima é que eu tenho um N igual a 1, um elétron sendo transferido. F não é uma condição ótima, porque não me diz respeito, não sei como otimizar isso. F vai ser esse aqui. E o meu alfa, ora, alfa não vai de 0 até 1? Alfa vai de 0 até 1. Sendo que o 0 está muito mais, você pode colocar na expressão, mas a gente consegue exemplificar isso depois. O alfa está muito mais para 0 quando se trata de uma corrente catódica e muito mais para 1 quando se trata de uma corrente anódica. Então, a metade do caminho é a ideal. Não é isso? Então, esse slope, lembrando que o slope de Tafel ele é reproduzido em cima de uma plotagem logaritma de base 10 e não logaritmo natural, o que significa que você tem que ter aqui na expressão, isso você já fez algumas vezes aí no seu curso, você tem que ter aqui na expressão algo como 2.303 multiplicando, porque ele vai correlacionar o logaritmo, vai transformar a informação para logaritmo de base 10. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter essa expressão de slope como sendo igual a... Se você fizer essa expressão, eu não vou usar a minha calculeira aqui, ó, tá, para fazer essa expressão. Se alguém for mais rápido, ótimo. Então eu tenho lá 2.303, aí eu tenho 8.314, né, esquecemos de colocar aqui, né, R igual a 8,314. Isso aqui é Coulomb, isso aqui é Joule, Joule mol grau, né? O resto não tem significado físico. Eu tenho 8,314, eu tenho 298 vezes 2.303. Aí eu multiplico isso tudo aqui. E agora eu vou dividir isso aqui por 0,5, vou dividir isso aqui por isso, 96.485 vezes dividido, aí eu vou ter o slope de 118,3 se quiser, volts. Isso é aproximadamente 0,12 volts. Então esse é o regime de sobrepotencial de Tafel, no qual eu me encontro na região de controle cinético.
tá? Na região de controle cinético. Bom, tem muito mais coisa para a gente brincar, tá? Tem muito mais coisas para a gente, inclusive, explorar a partir daí. Mas vamos começar a explorar. Nós temos aí alguns minutos para isso, eu esperava ter bem mais tempo para isso, mas vamos começar a explorar algumas ideias, como, por exemplo, a ideia da simulação e dos parâmetros, que eu tinha mencionado para vocês. Tá bem? Professor, vou precisar sair porque eu tenho uma prova já já. Tchau, todo mundo, blá, blá. Tá bem. É o seguinte, ó, pau! Quer dizer, pau se ele funcionar. Esse aqui é um aplicativo que eu deixei para vocês ali, tá? É um aplicativo de web, mas a gente pode utilizar outros, aquele, por exemplo, o Polar que eu falei para vocês, que tem muito mais coisa, né? O Polar, o Electrochemical Software e tal. Ele está aqui também, eu vou abrir ele aqui novamente, afinal de contas, não tem que ficar escondendo o ouro desse cara aqui, ó, Electrochemical. Mas esse aqui é legal, esse aqui já vai nos dar uma informação interessante, que é ligada à voltametria linear, que é ligada à voltametria cíclica. Que é o seguinte, né? Aqui está o nosso patinho, bem abençoado seja o nosso patinho. Aqui chegou o nosso amigo aqui, que é o Electrochemistry, né? Então, por exemplo, se eu faço aqui a técnica dele, só permite fazer essa técnica aqui no modo demonstrativo, eu já vou de cara aqui para o cinético, ó, cinética, e no cinético ele já me coloca aqui, ó, o KS, que na verdade é o K0, tá? Ó, centímetros por segundo. Tem isso também. Eu falei que o KS tem a ver com deposição, mas tem isso para os caras que realmente são muito formais. Porque às vezes você tem esse KS como sendo em solução e os caras falam que isso é coeficiente de heterogeneidade padrão. Ele tem um determinado valor, tem um valor de alfa aqui. Agora você já começa a perceber aonde que essas coisas possam ser um pouco importantes, né? Então aqui a gente tem uma voltametria, eu não consigo tampar a tela aqui, né? Eu não vou conseguir com a mão tampar a tela. Mas a voltametria linear seria sair daqui, vir para cá e parar. Opa! E parar aqui. Tá? Ou, isso se a gente estiver falando, ó, a gente está indo do negativo para o positivo. Então a gente está indo de um processo gerando uma corrente anódica, né? Se a gente está indo para o mais positivo, o potencial aplicado é mais positivo, a corrente é anódica. E quando eu faço a reversão aqui, se eu não tivesse essa curva de cima, perdão, se eu não tivesse a curva de baixo, eu teria uma voltametria linear de varredura. Se eu não tivesse a curva de cima, eu teria uma voltametria linear de varredura. A de cima com uma corrente anódica gerada e a de baixo com uma corrente catódica gerada. Como eu tenho as duas, então eu tenho uma cíclica, porque num determinado ponto aqui eu tenho uma reversão. Mas vamos brincar. Brincar melhor. Olha só, agora eu já posso brincar. Ó. Se eu pegar aqui e colocar 0,5, opa. Eu coloco aqui, ó. Cacildes Beckers. Se eu coloco aqui 0,5, tá? É o coeficiente, ó, coeficiente de transferência de carga. E eu peço para ele adicionar a curva. Ele fez um cocôzão. Por que ele fez? Já sei. Não, já sei. Peraí. Apaga ele. Esse cara aqui, ó. Eu tava brincando antes, vocês viram? Então, ó, se eu colocar ele agora aqui, o que acontece? Ó, eu coloquei um alfa igual a 0,5, a voltametria ficou chuchu, beleza, ficou perfeita. Mas se eu fizer agora o alfa como sendo, vou forçar a barra pra caramba, ó, 0,01, tá? E vou sobrepor. Mudou alguma coisa? Nada. Se eu fizer o 0,99 e sobrepor, mudou alguma coisa? Nada. Então esse alfa, esse coeficiente de transferência de carga, ele está muito relacionado à barreira energética que vai me gerar, quando próximo de 1 mais a corrente anódica, quando próximo de 0 mais a corrente catódica, quando próximo à unidade mais a corrente anódica, mas ele não diz muito respeito aqui, ó, se eu estiver com esse K0, aqui ó, K0 centímetro por segundo, constante, se eu quiser com esse K0 bombando, mas eu não quero fazer esse K0 bombando não, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir esse K0 aí para um -2, vamos ver o que dá agora. Então agora eu vou ficar com alfa igual a 0,5 e vou colocar esse K0 desse jeito. Deixa eu remover todo mundo aqui, ó.
Ele removeu? Ah, tá. Tem que remover todo mundo aqui, ó. Remove. Deixa só esse cara aqui, ó. Muito bem. Eu deixo esse K0 como 1 vezes 10. Em vez de 10 a menos 3, 10 a menos 3, acho que 10 a menos 3, vai. Deixa eu ver. Adiciona. Ó, agora já deu uma diferençazinha, ó, tá vendo? Quer dizer, eu já começo a ter um espalhamento dos parâmetros na região anódica aqui em cima e na região catódica aqui embaixo. Esses parâmetros começam a ser espalhados. Se eu sobrepuser ela agora para 10 a menos 4, mais lento ainda, olha só o que acontece. Tá? Então, eu começo a ver, num processo de simulação, a possibilidade de encontrar os defeitos que eu tenho na bancada. Ah, então o meu fica assim. Tá? Então, eu estou tendo uma taxa de transferência de carga muito fraca. A velocidade reacional aqui está muito fraca. Tá? Vou manter ele como menos 3 aqui. Vamos remover aquele anterior. E se eu mexer nesse parâmetro aqui? Agora, eu não sei se isso aqui vai ficar legal. Deixa eu ver. 0,1. Não me engano, esse aqui não deve fazer grande diferença, não. Fez. Fez. Não fez? Deixa eu ver aqui. Tá assim, 0,01. Pum. Agora, o meu alfa, próximo de 0, ele já ficou um pouco mais alterado, com uma redução no coeficiente de transferência, coeficiente de heterogeneidade padrão. Certo? Da mesma maneira que se eu colocar os alfa como sendo 9,9 e adicionar, eu vou ter também uma outra flutuação aqui. E essas flutuações, elas estão informando sobre o que está acontecendo em relação, no caso do alfa, ao vencimento da barreira energética com o processo de oxidação e redução, e no caso do K0, na velocidade de transferência de carga propriamente dita. Ambos os parâmetros que são facilmente arrancáveis, entre aspas, de um experimento eletroanalítico, quando eu tenho, por exemplo, uma expressão de Butterworth, que eu reduzo a Tafel e trabalho em cima dela, ou quando eu tenho uma expressão de Tafel numa região de linearização ali que é em torno de 120 milivolts sobre potencial, para eu poder pegar esses parâmetros. Esse K0, o pessoal pega muito alfa. O K0 dá um pouco mais de trabalho para você pegar, porque isso depende muito do sobrepotencial. Tá? E depende muito se você está num regime em solução ou se você está num regime de filmes, por exemplo, poliméricos ou não. Aí o formalismo matemático para arrancar esse K0 é um pouco diferente. Embora, se a gente abrir um parênteses aqui, ó, e normalmente o que o pessoal faz é pegar o alfa, né? O pessoal pega o alfa aqui. Embora a gente já sabe o seguinte, ó, que quando eu estiver diante de uma corrente zero, né, eu tenho um fluxo J0, né, quando eu estiver numa corrente zero, eu estou na seguinte situação, eu estou numa situação em que eu tenho K0, não é isso? Vezes a concentração, essa concentração I, tanto faz a concentração do material oxidante ou material reduzido, mas é a concentração no bulk, portanto eu coloco aqui infinito, vezes o F, eu acho que tem mais um parâmetro agora, mas já estou com a cabeça meio ruim, já não estou lembrando desse parâmetro, Vzn, né, Vzn, e se você considerar o fator pré-exponencial vezes A. Então você tem uma forma de você arrancar o K0 quando você obtém a corrente de troca. Tá? Quando você obtém a corrente de troca. Mas isso não vem ao caso, vem ao caso mais aqui a simulação que a gente está brincando. Se a gente remover isso tudo, não precisa remover tudo, deixa pelo menos um. E você mudar aqui esses parâmetros, como coeficiente de fusão, etc. e tal, esse aqui é o NI, tem o sobrepotencial inicial, o sobrepotencial final, velocidade varredura, aí são outros parâmetros que estão ligados mais à voltametria cíclica propriamente dita. Tá? Então aqui eu tenho um processo. Você vê que quando eu dou o alfa igual a meio, mas o meu K0 é baixo, eu não consigo obter o voltamograma de uma forma muito clara. Agora, se eu fizer esse cara aqui como sendo 10 a 3, em vez de 10 a menos 3, aí eu consigo obter ele de uma forma muito clara. Olha aqui, remove, adiciona. Agora eu já não sei o que eu sobrepus um ao outro aqui, tá? Mas aqui, ó, com 10 a 4, vai ver que acho que não devia estar 10 a 3. Se eu colocar 10 a 4, acho que 10 a 4 que era o default, não era?
10 a 4 é que ele sobrepõe. Tá, mais alguns minutos? Temos. Isso aqui também você brinca aqui, se quiser, ó, tá? Então, se eu vier aqui, der um OK e pedir para rodar aqui numa simulação de voltametria linear, eu tenho essa expressão aqui, varredura de potencial e corrente. E se eu, por exemplo, agora vier aqui no controle cinético e disser, eu vou botar esse aqui como 10 a menos 4, porque o alfa a gente viu que se você tiver um 10 a 4 não vai mudar. E pedir para rodar aqui agora, ó, olha aí, já fica cocôzão, né? Já fica uma simulação mais cocôzônica. E dessas simulações, nós temos tempo para isso, a gente pode também brincar com essas aqui, ó. Na verdade, acho que não vai dar tempo da gente fazer pegar o paper. Pegar o paper propriamente dito, que eu queria pegar. Mas a gente pega na semana que vem, discutindo voltametria, tá? Eu fiz duas, isso aqui é o R, tá? Isso aqui é o R. E nesse R, a gente tem aqui, vou colocar aqui duas expressões, tá? É o RStudio, esse aqui é o RStudio. E eu estava brincando hoje de manhã como que a gente poderia simular várias situações aqui, tá? Então eu vou colocar aqui... Isso aqui são funções, quer dizer, você pode fazer isso em Origin, você pode fazer isso aonde você achar que é melhor, mais melhor de bom. Onde é mais melhor de bom. O R ele é muito bacana, só que, nossa, eu apanhei pra caramba. Você fica uma semana sem mexer no bicho, olha que eu devo estar umas mais de meses, né? Aí nós sofre igual um condenado. Por exemplo, se a gente pegar esses parâmetros aqui, ó, isso aqui é corrente de troca, tá? Isso aqui é corrente de troca, esse aqui é o alfa, esse aqui é o valor do número de elétrons, temperatura, gases, Faraday, o Fzinho, né, que a gente viu ali que era o Fzinho, e agora a gente vai colocar essa expressão, vou liberar somente essa expressão aqui para ele me simular uma curva com essa expressão. Essa expressão, eu quero que ela vá, por exemplo, de 0,4 até mais 0,4, né, de 0,4 até mais 0,4, eu chamo o eixo um determinado nome, chamo o outro determinado nome, controle por horário, aí eu peço para ele, rezo para dar certo e mando ele ver. Olha só, que doido. Esse ficou doido mesmo, né? E na verdade eu estou com menos J0 aqui, né? Olha só. Então isso aqui é a equação, essa expressão, se você analisar a expressão, é a expressão de Butler-Volmer, tá? E aqui é a forma com que essa expressão de Butler-Volmer se apresenta. Tá certo? Muito bem. Só que a gente estava trabalhando com aquela ideia de você verificar em logaritmo, né? Então, se eu verificar em logaritmo, eu tiro o comentário aqui, coloco essas expressões aqui, deixo esse negócio bonitinho aqui e boto para rodar. Ó, em logaritmo, aí eu já vou ter alguma coisa mais linear, né? Numa faixa que me parece, daqui é o eta, e aqui em vez de... Aqui é I? Não, agora não é I não, peraí, que eu errei, aqui não é I não. Aqui vai ser ln de I. ln de I. Tá? ln de I, tá? Que é isso daqui. Só que eu coloquei aqui varreduras que são muito extremas. Vamos baixar aqui para meio, baixar aqui para meio. Aí, ó, olha só. Agora começa a surgir a área de região ômica aqui, tá vendo? É claro que a área de transferência de massa, eu acho que eu não vou conseguir reproduzir numa simulação, porque isso tem a ver com o processo em solução. Mas quer ver, ó, vamos colocar exatamente o valor que representa e que nós determinamos ali como sendo o sobrepotencial da região linear de Tafel. Aqui, ó, bonitinho. Bom, então isso aqui eu estou pegando a expressão, né, você pode perguntar assim, mas cadê aquele outro eixo que vai para cima? Você fez a região católica, mas cadê o outro, né? Na verdade, a gente não obtém o outro porque isso aqui trata-se de uma equação e não de uma inequação, né? Para obter outro, eu teria que ter uma equação sendo desenhada de um ponto e uma equação sendo desenhada para outro ponto para eu poder gerar aqui, ó, aquela curvinha mais ou menos assim. Mas isso aqui, você consegue perceber que trata-se mesmo da queda ômica, né? Se eu colocar nessa expressão agora, deixa eu ver aqui, estamos terminando já, tá?
Se eu colocar limites nesses eixos aqui, deixa eu ver aqui, vou colocar um limite. Vamos dizer que esse aqui seja o nosso default gostosão. Então eu vou colocar o x-lin, que seria o meu limite, como sendo igual a... Poxa, agora já não sei, é x-lin? É x-lin. Então, para o R, a gente tem que colocar o C, quando vai colocar um vetor, e eu vou colocar de menos 0,10 igual... Não, vamos colocar igual apareceu aqui, ó, menos 0,12 a 0,12. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para a gente poder expressar, deu tudo certo? Deu tudo certo. Alterações aqui em cima, por exemplo, se a gente colocar 5 elétrons. Normalmente é 2, né? Mas vamos colocar 5, para ver como que fica a forma dessa expressão aqui no final. Olha só. Né? Então, e eu não sei se deu para perceber, deixa eu ver se dá para perceber isso aqui. 0,12. Agora dancei. Vamos fazer isso aqui de novo. Mas a gente, já sei, o R permite eu fazer isso aqui. Eu pego e volto na expressão. Não, esquece. Melhor eu voltar aqui. Esse eixo aqui deve mudar também, tá? Ele está aqui menos 16, menos 13 e tal. Esse eixo aqui deve mudar também. Se não, vejamos. Eu coloquei 1, né? 1, isso. Então, 1 está menos 16, menos 13. Então, se eu colocar 5, mudou, ó, menos 14, menos 6. Quer dizer, ficou menor. Né? Então, isso significa que eu vou ter também uma corrente de troca associada menor. Aquele I0, na hora que eu resgatar do logaritmo, ele vai ser menor também. Entendeu? Quando eu vou aumentando o número de elétrons. É claro que a gente está colocando numa situação drástica, né? Deixa eu só voltar aqui, porque normalmente a situação que a gente vê em publicações, a gente discute a publicação que eu discuti hoje na semana que vem, é de 2 elétrons. Mas de 2 elétrons já muda também, certo? De 2 elétrons já muda também. Agora vamos manter de 1 elétron, em vez de alfa ser 0,5, que é exatamente o meio do caminho, vamos colocar 0,1. Olha só. Então você aumenta, quando você se distancia do alfa, do meio do caminho dele, da barreira simétrica de energia, quando você se distancia dele, tanto para um lado quanto para o outro, né? Você vê, isso aqui é 0,1, mas a gente pode colocar 0,9 também, né? Pode colocar 0,9. Ó, quando você distancia tanto de um quanto para o outro, você altera também o perfil dessa simulação de Butler-Volmer, indo mais para um lado ou mais para um outro. E a região ômica, ela também sofre uma variação. Tem outras formas da gente flutuar aqui, brincar. Eu vou deixar disponível esse aqui para vocês brincarem, mas esse aqui também é interessante. Ó. Deixa eu finalizar aqui minha discussão. Vou colocar aqui isso aqui, ó, play, pum. Essa aqui já é uma curva só com Tafel catódico, certo? Só com Tafel catódico e com uma simulação desse Tafel catódico, que é baseada no experimento, na verdade no exercício que eu queria que vocês fizessem, mas que não deu tempo de fazer. Ainda bem que eu não quis pegar aquele exercício, né, também. Aquele exercício não, aquela atividade para corrigir. E a cronamperometria, que eu acabei não falando também, né? Vamos ver se está tudo certinho aqui, ó. Isso, ó. A ideia aqui é o seguinte, a gente vai jogar a curva, beleza? E a gente vai simular essa curva aqui, a gente vai simular essa curva com determinados valores do sobrepotencial. A gente vai jogar a expressão, somente a expressão de Tafel na região catódica, e a gente vai colocar alguma coisa perturbando o sistema aqui. Tá certo? Vamos perturbar o sistema aqui, sei lá. Isso aqui é um comando do R, que significa número de pontos aqui, média aqui e desvio padrão aqui. Então, vamos colocar 2 desvios padrões aqui. Aqui a gente vai simular o plot, tá? E depois a gente vai fazer um ajuste linear desse plot e observar os resultados advindos desse plot. Então, ao fazer isso, eu tenho isso daqui. Bem exagerado 2 desvios padrões, né? Vou colocar um desvio padrão só, vai. Aí você tem isso daqui. E é mais ou menos isso que se busca experimentalmente, é mais ou menos isso que se busca em artigos, e era mais ou menos isso que a gente ia fazer hoje também, do ponto de vista da análise do exercício. Só vou colocar o paper aqui para vocês, mas a gente pode discutir depois, tá bem? Nesse paper aqui, ó, você tem
Aqui, ó, logaritmo, né? Aquela história de que o gráfico de Tafel é invertido, ó, logaritmo de corrente potencial. Aqui já mede o potencial direto, né? Em vez de medir o sobrepotencial. Aí você pode até se perguntar, mas por que artigo mede potencial e às vezes não mede sobrepotencial? Se eu invertesse essa curva, o log de I, quer dizer, o sobrepotencial, ele iria para o eixo da... Nossa, agora para confundir. O sobrepotencial iria para o eixo da abscissa, e o meu slope seria em função desse eixo da abscissa, e aí eu poderia ter parâmetros diferentes se eu trabalhar com sobrepotencial ou só com potencial aplicado. Mas, isso é um truque legal também, quando eu jogo sobrepotencial no eixo das ordenadas, tanto faz se ele for sobrepotencial ou se ele for potencial. Se ele for potencial, ele pode ficar assim, se ele for sobrepotencial, ele pode ficar assado. O meu slope vai ter a mesma inclinação, então o meu alfa vai ser o mesmo, independente de eu pegar o sobrepotencial ou potencial. Tá bem? A ideia era fazer o exercício em cima desse artigo científico, mas a gente deixa isso para depois, tá certo? Moçada, mais coisa para falar, obviamente, mas eu acho que já está. Já são 11h06 aqui no meu, acho que já está de bom tamanho, né? Tá certo? Então eu vos deixo em paz agora e desejo-lhes aí um ótimo final de semana. Eu vou interromper a gravação agora, então. A gravação